E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero então falar sobre Michel Foucault. E eu escolhi para hoje um curso que eu gosto muito, que é denominado de O Poder Psiquiátrico e que foi ministrado por Foucault no Collège de France na passagem do ano de 1973 para 74. Esse é um curso muito interessante porque ele oferece dois aspectos que a mim especialmente chamam bastante atenção. O primeiro é que ele faz uma distinção entre o que ele concebe como poder soberania e o que ele concebe por poder disciplinar. Esse é um conceito que vai estar presente no livro do Foucault, Vigiar e Punir, mas que paralelamente à escrita do Vigiar e Punir, o Foucault estava ministrando aulas no Collège de France, então antecipou alguns aspectos que depois seriam publicados. Vamos começar por essa distinção na concepção de poder. Primeira coisa, é fundamental saber que para o Foucault o poder ele vai se reinventando, ele vai se recriando, ele vai se adaptando às circunstâncias. Então, quando um determinado conjunto de tecnologia de poder vai perdendo a sua eficácia, ele vai sendo substituído por um outro conjunto de tecnologia. E assim o poder vai sempre se perpetuando. Quando o Foucault fala de poder soberania, ele está se referindo a sociedades antigas, medievais e início da modernidade. E ele caracteriza o poder soberania por três aspectos. Primeiro, ele vai dizer que existe uma assimetria, ou seja, quando está em vigência o poder soberania, sociedades antigas e medievais principalmente, existe então uma arrecadação muito maior do que aquilo que é oferecido para a população. Então, os impostos são arrecadados sempre em uma quantidade, por exemplo, muito superior àquilo que é prestado contra serviço, de prestação de serviço que é feita à população. Ele diz também que o poder soberania é marcado por uma anterioridade. Existe sempre uma marca fundadora que legitima esse poder. No caso, por exemplo, dos reis, a sua marca de nascimento, o seu sangue nobre, o seu sangue, entre aspas, azul. E ele diz também que o poder soberania é marcado por uma não isotopia. Foucault, por não isotopia, ele está querendo dizer o seguinte, que na vigência do poder soberania não existe tecnologia para punir todas as pessoas. Então, algumas pessoas são punidas, algumas poucas pessoas são punidas através de um espetáculo público, um espetáculo chocante. Por isso as pessoas são enforcadas em praça pública, são decepadas em praça pública ou são desmembradas, Por exemplo, quem leu Vigiar e Punir sabe que o livro começa com um espetáculo de desmembramento de uma pessoa. Quer dizer, são atados cavalos aos 4 membros de uma pessoa e eles são içados para que corram em direções opostas, para que essa pessoa pudesse então não apenas morrer, mas morrer dolorosamente, e ao mesmo tempo a sua morte deveria servir para coibir aquelas outras pessoas que teriam algum potencial para agir ou para fazer o mesmo tipo de coisa que essa pessoa havia feito. Ele vai contrapor então ao poder soberania o poder disciplinar. E o poder disciplinar é distinto, ele distingue do poder soberania ponto a ponto. Então ele vai dizer que o poder disciplinar é caracterizado por uma simetria totalitária, ou seja, enquanto no poder soberania há uma assimetria, uma desproporção, no poder disciplinar existe uma apropriação de tudo, quer dizer, a totalidade do tempo, a totalidade dos corpos das pessoas, a vida das pessoas é apropriada de forma absoluta através dos mecanismos de vigilância, sejam as famílias vigiando, sejam também os mecanismos de vigilância produzidos pelo Estado. Ele também diz que o poder disciplinar é caracterizado por uma globalidade e também por uma continuidade, ou seja, existe um domínio permanente. Quer dizer, a grande utopia do poder disciplinar é que todo mundo vigie todo mundo e assim todas as pessoas estão ao mesmo tempo vigiando e sendo vigiadas, e o poder então disciplinar consegue atingir a sua eficácia porque ela vira uma sociedade da vigilância. E por fim, ele fala que a terceira marca dessa forma de poder é a isotopia, ou seja, o poder disciplinar é um poder individualizante e que fabrica corpos de pessoas assujeitadas. A tecnologia de vigilância, ela faz com que as pessoas se sintam intimidadas,
se sintam vigiadas o tempo todo, e ao se sentirem vigiadas, o seu corpo então se torna um corpo dominado, um corpo não apenas reprimido. Foucault discutia bastante isso, quer dizer, ele dizia que quando a gente está falando de sexualidade, a grande discussão sobre sexualidade nos anos 60, 70, 80 era a repressão. A sexualidade é muito reprimida. E o Foucault dizia, olha, o problema da sexualidade não é que ela é reprimida, o problema da sexualidade é que existe muito discurso, existe muita normatização, existe muita gente concorrendo para dizer como é que a sexualidade deve ser vivenciada pelas pessoas. Então, o Foucault estava muito preocupado com a dimensão positiva do poder, não só aquilo que o poder reprime nas pessoas, mas também aquilo que o poder produz nas pessoas. Quando nós começamos a seguir normas, o nosso corpo ele não está mais reprimido, ele está sendo produzido, um novo corpo está sendo criado, um corpo normatizado. Além desse debate que eu acho bastante interessante, essa caracterização tanto do poder soberania como do poder disciplinar, existe um outro aspecto que ele discute nesse curso que eu gosto bastante, que é quando ele faz a revisão de alguns aspectos do seu livro História da Loucura, que é uma das primeiras publicações de fôlego do Foucault, e ele aproveita a oportunidade, está ministrando um curso que tem uma sobreposição, tem uma proximidade temática com o que ele vinha analisando, né, o poder psiquiátrico, e ele faz uma revisão de vários aspectos da sua História da Loucura. Então, por exemplo, ele diz que enquanto na História da Loucura ele estava preocupado em fazer uma análise das representações, agora, a partir deste curso, ele estava preocupado em fazer uma analítica do poder. Então, tentando explicar um pouco o que o Foucault poderia estar querendo dizer, enquanto ele trabalhava com representações sociais produzidas em torno da loucura, quando ele escreveu o livro A História da Loucura, agora, a partir de agora, ou seja, início dos anos 70, ele estaria preocupado em produzir um campo conceitual que ajudasse a compreender como é que o poder é produzido, como é que ele funciona, como é que ele atinge a vida das pessoas na sua cotidianidade. Ele também dizia que quando ele escreveu a História da Loucura, ele estava muito preocupado com a violência que era proporcionada pelos hospitais, pelos mecanismos de produção dos loucos, pela produção de um discurso em torno da loucura. E ele diz que agora ele está preocupado com a microfísica do poder. Ele quer saber como é que o poder, inclusive o poder psiquiátrico, como é que ele funciona de forma microfísica, quer dizer, como é que ele funciona de modo a ir se integrando ao cotidiano das pessoas e interferindo na vida cotidiana das pessoas. E por fim, ele diz que quando ele escreveu a História da Loucura, ele estava preocupado com as regularidades institucionais. Seu foco estava nas instituições de internamento, o hospital psiquiátrico. Mas ele diz que agora ele está preocupado com as disposições de poder. Ou seja, ele acha que quando se trata de poder envolvendo a questão da loucura, quando os psiquiatras começam a falar de loucura, eles começam a produzir os loucos através de uma produção discursiva muito densa e muito importante, isso não estava circunscrito às instituições psiquiátricas. Ele diz, existe na sociedade algo maior, que ele está chamando de poder disciplinar, que está procurando então normatizar a vida das pessoas, e ele está, de um certo modo, normatizando a normalidade e a anormalidade. Então ele está dizendo quem é louco, quem é são, mas ele também está normatizando outras instâncias da vida das pessoas. Está dizendo qual é a sexualidade normal, qual é a sexualidade anormal, qual é o comportamento público normal, qual é o anormal, e ele acha que isso é muito mais amplo, quer dizer, isso é uma forma de funcionamento de poder que está muito além das instituições psiquiátricas. Isso está presente na sociedade como um todo. Então é isso, esse foi uma palhinha apenas, né? O curso é muito mais rico, muito mais amplo, suscita muitas outras questões. Eu apenas pensei algumas questões que eu considero interessantes e importantes, e oportunamente nós vamos voltar a abordar então cursos do Foucault, o tema da filosofia do Foucault, que é um personagem muito importante para mim e certamente para todas as pessoas que vivem no mundo contemporâneo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo se você gostou dele, se puder compartilhar nas suas redes sociais, e deixe os seus comentários, as suas reações, as suas apreciações e quem sabe até alguma sugestão de tema que você gostaria de ouvir. Um abraço e até o próximo vídeo.